bom dia, shalom, shalom, tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. O que você faria se o Senhor te pedisse para entrar numa missão que exigisse de você uma obediência absoluta e você tivesse que fazer uma escolha que você nunca fez antes, mas que faria toda a diferença na sua vida? Que essa escolha libertaria tanto você quanto toda a sua família, daria vitória de todos os problemas. Pensa você que essa atitude mudaria todo o destino da tua família hoje e de toda a sua descendência. Dependeria totalmente de você. O que você faria? Alguém chegasse para você e dissesse assim: você tem que fazer isso. Você faria ou você pediria ajuda de outra pessoa? Pois bem, essa foi a encruzilhada que Baraque esteve quando Débora disse para ele que o Senhor tinha dado para ele uma ordem e ele ficou com medo. Então ele pediu que Débora o acompanhasse e tudo mudou. Essa história está no livro de Juízes, capítulo 4, que diz assim, lá no versículo, cadê aqui o versículo 6? Diz assim, ó: certo dia mandou chamar Baraque, Débora, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon para irem ao monte Tabor. Eu farei Sísera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão não irei. Então Débora diz para ele, Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá honra nesta missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então, lá no versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: enquanto isso, Sísera correu para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: venha para minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Estou com sede. Ela lhe deu uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Sísera disse a ela: fique à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Ele, a família de Jael se dava bem ali com o rei Jabim. Então, Sísera ele se sentiu seguro de se esconder dentro da tenda de Jael. Porque como Éber ali, ele era vamos dizer assim, amistoso com o rei Jabim, ele achou que, no calor da batalha, ele achou que ali era um lugar seguro para ele se esconder. Então, seguindo aqui no versículo 21,
diz assim: Mas quando Sísera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Eber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca que ficou presa ao chão. Foi assim que Sísera morreu. Quando Baraque passou por lá à procura de Sísera, Jael saiu ao encontro e disse: Venha e lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Sísera com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo. E aqui o Senhor deu a glória da libertação de Israel para uma mulher, assim como o Senhor havia dito. Então, o que essa palavra nos ensina? Deixa eu só colocar a Bíblia aqui na frente. O Senhor, Ele nos chama para nós executarmos uma ação, vamos dizer assim, uma ação é bom, né? O Senhor nos chama para nós executarmos um propósito que Ele tem para nós. E muitas vezes nós temos medo. E às vezes, com medo, a gente chama alguém para fazer junto com a gente. E muitas vezes, com isso, as coisas mudam de figura. Aqui o propósito de libertar o povo era para Baraque, não era para Jael. Mas quando Baraque, porque na época a juíza era Débora, né? Quem era juiz sobre Israel era Débora. Nessa época dos juízes, o Senhor sempre levantava, como não tinha rei sobre Israel, quem reinava sobre Israel era o Senhor. Então, de tempos em tempos, como o povo não obedecia os mandamentos do Senhor, tinha a lei do Senhor, o povo decidia que por ele mesmo não obedecer às leis. Então, o povo sofria. Sofria porque ele era escravizado pelos reis ao redor. Então, de tempos em tempos, Deus levantava libertadores. Quando o povo gemia demais, clamava a Deus porque estava sofrendo demais, o Senhor levantava libertadores. E nessa época, Débora era juíza sobre Israel. Então, o Senhor deu a palavra a Débora e ela passou essa palavra para Baraque, para ele chamar aqueles guerreiros que Deus ia entregar Jabim na mão deles. E ele pegou e falou: eu vou, mas se você for comigo. Ela falou: eu vou, só que Deus vai entregar a vitória na mão de uma mulher. Você não vai, a glória não vai ser sua, vai ser de uma mulher. E então o Senhor dá essa vitória, né, para Jael. Jael cumpriu esse propósito. Jael, como eu já disse que antes, a família dela era amistosa com Jabim, o rei. Ela podia muito bem não ter feito nada, esconder ali Sísera e ajudar ele. Mas não, ela saiu da zona de conforto dela e fez algo que mudou a história do povo daquela época. A atitude de Jael mudou a história de Israel. Porque foi a partir dali, a Bíblia diz que a partir dali, aquela atitude de matar o líder do exército enfraqueceu tanto o rei Jabim que o povo se libertou totalmente das mãos de Jabim.
Então, como faz a diferença quando nós nos posicionamos diante da oportunidade que o Senhor nos dá? Quando Jael viu a oportunidade, ela aproveitou. E aqui nós vemos que a palavra do Senhor foi que seria por uma mulher. Mas porque isso vamos dizer, foi uma profecia, né? Foi uma palavra do Senhor. Mas poderia ser Éber ali dentro da barraca, se não fosse a palavra do Senhor. A questão é oportunidade. Quando o Senhor nos dá a oportunidade de vencermos o inimigo, a gente não pode perder a oportunidade. Quando o Senhor nos dá a oportunidade de eliminar o inimigo da nossa vida, o inimigo que está assolando a nossa família ou aqueles que nos rodeia, a gente não pode hesitar, a gente tem que abater o inimigo, sabe? Hoje nós vemos que estamos num mundo, né? O tempo hoje, né, tá tão politizado e nós vemos as pessoas falando que o lugar de crente não é na política, mas eu penso muito diferente, porque nós cristãos, nós temos que estar em todos os lugares, nós temos que estar dentro das universidades, nós temos que estar dentro da política, nós temos que estar em todos os lugares, porque o Senhor, Ele tem que estar dentro de todos os lugares, porque quando Jesus veio, o Senhor Jesus veio para estabelecer o reino na terra. Quando Jesus veio, Ele veio para estabelecer o reino. Então, Jesus, quando ele veio, o povo de Israel, o judeu, né? Os judeus, eles acharam que Jesus veio para dominar Roma, né? Os romanos, né? E que ele era ungido de Deus para derrubar o reino de Roma. E não, Jesus veio para estabelecer o reino. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, mas o reino espiritual, estabelecer o reino de Deus. Então, o reino de Deus é perfeito e o reino de Deus está dentro de nós, estabelecer o reino. A Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é perfeito. No reino de Deus, tudo é perfeito. Não há dor, não há doença, não há tristeza, não há violência, não há morte. É tudo perfeito. Então, nós, como cristãos, nós temos que estar em todas as áreas da sociedade. Ali, naquela época, né, era tudo menor, né? Era tudo pequenininho. Nós sabemos que naquela época tudo era pequeno. Hoje é tudo imenso, é tudo gigante. E nós, como cristãos, nós precisamos estar em todos os lugares. Nós oramos e falamos: Senhor, vem e sara a nossa terra. Sim, mas o Senhor sara a nossa terra, mas é através de nós. A Bíblia fala assim, né? Jesus fala, para que a gente, o ide do Senhor, né? Ide fazer discípulos, né? Na Judéia, Samaria e tal, até os confins da terra. O nosso papel como cristão é ir e fazer discípulo no mundo inteiro. Com o reino dentro de nós, nós irmos e espalhar isso para o mundo inteiro. Então, nós como cristãos, nós precisamos ir e levar o reino de Deus para todos os lugares. Se nós nos colocarmos como Jael,
disponíveis para o Senhor, para Ele nos usar para o propósito do reino, a terra do Senhor, a terra, nossa terra, o Brasil, o Senhor vai sarar a nossa terra. Porque Débora, ela era a juíza sobre Israel naquela época. Quando ela era juíza, e quando ela ora e Deus mostra, dá esse entendimento. Deixa eu ser sucinta. Dá esse entendimento para Baraque e para que o Senhor daria libertação, né? E que no fim das contas Jael faz tudo isso, o povo é liberto. Se nós, cada um de nós, buscarmos a presença de Deus como Débora buscou, se nós, como Jael, estivermos disponíveis para o Senhor, assim como Jael esteve, nós mudamos a nossa nação, porque nós vamos receber de Deus direção. Assim como o Senhor dava direcionamento para Débora, assim o Senhor dará direcionamento para nós. Assim como o Senhor deu coragem para Jael, assim o Senhor dará coragem para nós de ação, de posicionamento. Assim, o Senhor vai fluir através de nós a mudança na sociedade. Porque é através de nós que a sociedade vai ser mudada. Não vai cair do céu, gente, a mudança na sociedade. Vai ser através da nossa vida. O reino de Deus está dentro de nós. É o que Jesus dizia. O reino de Deus está dentro de nós. Então é através da nossa vida que o Senhor vai curar pessoas, que o Senhor vai libertar pessoas, que o Senhor Jesus vai ressuscitar pessoas. É através da nossa vida. Nós vamos ser o agente de mudança na sociedade. Se nós, assim como Jael, nós estivermos dispostas, se nós estivermos dispostos, se estivermos à disposição para cumprirmos o nosso propósito, nós vamos mudar a sociedade, aonde quer que nós estivermos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, quando o Senhor pedir algo para nós, a gente precisa ter coragem. Diferente de Baraque, da gente pegar e ficar inseguro e pedir para outra pessoa ir junto com a gente precisa ter coragem e enfrentar. Quando Moisés morreu, que foi passado o bastão para Josué, que o Senhor falou, seja forte e corajoso, Josué pegou e foi. Então, nós precisamos ter coragem. Coragem. Quando Gideão recebeu a demanda, né, para ele ir, ele fez os testes que ele precisava, né, até ele ter coragem, mas ele foi e o Senhor batalhou por ele. Ele fez a parte dele, mas o Senhor foi à frente de Gideão. Então, se o Senhor pediu algo para você, faça, porque a Bíblia diz assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cuide das coisas do Senhor, que o Senhor vai cuidar das suas coisas. Se você cuida das coisas do reino, o Senhor vai cuidar das tuas coisas e as coisas da sua família. E Deus cuidando das coisas da gente é a melhor coisa que tem. A partir do dia que eu passei a me preocupar com as coisas do reino para o Senhor, que eu passei a obedecer a Deus e cuidar das coisas dele, o Senhor tem cuidado da minha casa e das minhas coisas. Gente, tem sido maravilhoso.
O Senhor tem sido o meu provedor em todas as coisas. O Senhor tem provido todas as minhas necessidades. Eu penso, o Senhor provê. Eu peço, o Senhor provê. O Senhor tem sido o meu provedor em todas as minhas necessidades. E eu não estou trabalhando fora, eu estou trabalhando em casa, cuidando da minha casa e servindo o Senhor. Tudo que o Senhor pede para eu fazer, eu faço. E tudo que eu preciso, o Senhor provê para mim. Eu entrego o meu dia nas mãos do Senhor e eu falo para o Senhor, Pai, eu preciso disso, disso e disso. O Senhor provê para mim. Às vezes eu olho e penso, nossa, eu preciso disso. O Senhor provê para mim. O Senhor tem sido o meu provedor fiel de todos os dias. O Senhor tem sido maravilhoso para mim e para minha família. Então eu falo para vocês de conhecimento de causa. Eu vivo isso, eu caminho em cima disso. O Senhor tem sido o meu provedor. Por quê? Porque eu tenho buscado o primeiro reino dos céus. Então, se o Senhor pedir algo para você, faça a sua parte e o Senhor vai cuidar da sua casa, de você e das suas coisas. Diferente de Baraque, que pediu para Débora ir junto, faça como Jael, que ela viu a oportunidade e ela foi lá e fez. Ela viveu o propósito da vida dela. A Bíblia só fala de Jael nesse pedacinho. Você não ouve falar de Jael em nenhum outro momento da Bíblia. Mas essa atitude dela mudou a história de Israel. Que você seja o transformador da tua casa, da tua linhagem, da tua geração e da geração futura da tua casa, em nome de Jesus. Que Deus te encoraje, que Deus abra a sua visão, que você ouça a voz de Deus falar com você, em nome de Jesus, tá bom? Fiquem todos com Deus, até amanhã, em nome de Jesus. Shalom, shalom.